Boa tarde, são 13h20 de uma sexta-feira. Eu gostaria de abordar aqui uma live com o título O Adicto e as Fragilidades Emocionais. Eu estava conversando com um amigo querido aí pela rede social há pouco tempo, hoje, e sobre esse assunto, fragilidades emocionais. Todo ser humano as tem. Fragilidades emocionais, dificuldades, como o Aquiles tinha uma fragilidade muito grande no tendão, e aí ele acabou morrendo em consequência de uma flechada que ele tomou no tendão. Por isso que se chama tendão de Aquiles. Todo ser humano tem fragilidades, sejam físicas, psicológicas, emocionais, enfim. Fragilidades que vão tentar corroer a possibilidade dele ter algum tipo de plenitude e dele poder conquistar alguma paz nos dias que ele ainda tem por viver nesse plano aqui. Fragilidades emocionais. Para o adicto, elas são iguais às que todo mundo tem, só que com uma diferença. É montado em cima do cavalo das fragilidades emocionais que o habitam, que um adicto constrói a sua vida de miséria futura no uso de álcool e outras drogas. Fragilidades emocionais que vão tentar atrapalhar o resto da vida, mesmo aqueles que porventura possam ter a sorte de encontrar um programa que os salve da adicção ativa, continuarão limpos e sendo atacados por suas fragilidades. O que fazer com elas? É possível tirá-las da vida, eliminá-las? Na verdade, eu pessoalmente acredito que nada é definitivo. Se você consegue superar uma dificuldade emocional, ela poderá aparecer em outros níveis aí pela frente na vida. Ela poderá aparecer em algum momento aí pela frente, mesmo limpos, e transformar a vida para uma coisa pior do que ela possa estar sendo naquele momento. Mas, na medida em que a pessoa empreender uma vida de luta para poder entrar num processo recuperador, ela vai se compreender numa amplitude, com uma clareza extremamente maior do que aquela que ele tinha antes. Ora, afinal, não foram as fragilidades emocionais que vos habitaram desde o berço que formaram tantas fragilidades e que transformaram a vida numa existência tão difícil, inferiorizada, pequena, dolorida, que as drogas acabaram aparecendo como uma salvação para um estado prometedor de grandes misérias no futuro próximo. Não foram as fragilidades emocionais causadoras da entrega para o diabo, para uma vida infeliz na adicção ativa, e uma vez ativos na adicção,
as fragilidades originais que já o habitavam num período pré-adolescente, antes das drogas, porventura não foram essas fragilidades que foram as formadoras da necessidade de se locupletar com algum tipo de prazer ou benefício para poder escapar das dificuldades que não podiam ser, naquela época, vencidas. Na medida em que a pessoa se envolve com um programa recuperador, um programa que realmente tem a capacidade de alçá-lo a um outro nível de consciência, uma nova percepção de si mesmo, uma nova percepção de cada fragilidade. É como se fazer um inventário e perceber quais são as maiores fragilidades, qual é o tendão de Aquiles ou os tendões de Aquiles que atrapalham a sua vida e que ficam entre você e a possibilidade de encontrar algum tipo de paz para poder viver sem álcool e outras drogas. Fragilidades emocionais. Manter-se limpo não significa aprender a lidar com as fragilidades que o habitam. Manter-se limpo significa compreender, inventariar, clarear as dificuldades que o habitam e que transformam a sua vida em pior. Se isso não for feito de uma maneira corajosa e para muitos dolorida, fica impossível viver sem drogas e encontrar algum nível de alegria e de paz de espírito enquanto não se droga mais. Então, tem pessoas que, infelizmente, ao adentrarem em um programa que lhes dá competência, que lhes capacita através de uma ajuda apadrinhada para poder se compreender e evoluir, infelizmente, algumas ou muitas pessoas não conseguem se mostrar, permitir que outra pessoa da sua confiança possa chegar tão perto, de maneira que nunca ninguém chegou, e poder, num estado de confidência profunda, receber a realidade, os segredos e talvez até as vergonhas que habitam aquela vida e que o transforma, enquanto as mantém dentro de si, num ser humano extremamente frágil. E, consequentemente, as drogas adoram isso. As drogas amam pessoas que dão prioridade para se manter na fragilidade, num estado de choro e de reclamação com relação às dificuldades que o habitam e que teimam em não ir embora. Muitos se negam a chegar à altura de um inventário e se mostrar realmente como são e como nunca fizeram para alguém de extrema confiança. E vão permanecer limpos, queira Deus, com essas fragilidades, se mostrando frágeis diante de qualquer tipo de provocação que possa endereçá-los para dentro de si mesmos e encarar com dor e coragem esse estado que deverá se mudar na medida que essa atitude de encaramento honesto for tomada. As fragilidades emocionais
que porventura habitavam aquela vida drogada, na medida em que forem compreendidas, aceitas, e diante de algumas que são imensas, extremamente fortes, entrar num estado de entrega, entrar num estado de aceitação para que essa fragilidade específica possa atenuar a pressão feita na vida daquele ser humano. Então, tem um dito numa das literaturas dos anônimos, linda, que se refere de uma maneira cirúrgica a esse assunto. Fugimos do sofrimento como de uma praga. Nunca quisemos lidar com o fato concreto de sofrer. A fuga através da garrafa ou outras substâncias sempre foi a nossa solução. O uso de drogas foi uma atitude de fuga, de fugir dos problemas, de tentar criar impossivelmente uma vida onde a realidade fosse outra, uma realidade extremamente imaginária, sensitiva, que não livrava ninguém da sua adicção. Uma rotina de drogas e álcool e que não tinha fim, e uma técnica, se é que assim se possa chamar, escapista, de fugir de si mesmo, entrar para um programa restaurador que vai lhe dar uma nova competência de encarar a si mesmo e a vida que o circunda de uma maneira honesta e corajosa. Não permite que as fragilidades que tanto te acompanhou e transformaram a tua vida numa miséria tão grande, com os anos vai fazer com que essas fragilidades atenuem o seu poder e permitir que a vida seja infinitamente melhor. Ficar limpo não significa apertar uma chave on-off, limpo usando, não. Ficar limpo, insisto, como tenho feito em outras lives, ficar limpo significa dar a si mesmo, adicto, uma oportunidade essencial, fundamental, de perceber em si mesmo por que se necessita tanto de drogas. Existe uma vida falsa, existe uma vida desonesta consigo mesmo e provavelmente com o mundo que o cerca, e que, se mantida nesse nível, a necessidade das drogas é contínua e necessária e fundamental. Por isso, ao chegar num traficante ou num boteco, você não compra a sua dose de drogas ou de álcool com dinheiros. Você compra as suas drogas com sua incompetência de encarar as dificuldades que o habitam e que o acovardam a ponto de chegar no traficante e falar: os valores que eu tenho são a minha própria covardia, meu próprio medo de encarar a vida como ela realmente é, de uma maneira honesta e de cabeça erguida. Aí o traficante e o dono do boteco continuarão te servindo, e aí você vai continuar até morrer a ter crédito para poder fugir da sua dura realidade. Dura realidade
diretamente ligada, diretamente existente pela sua incapacidade pessoal de encará-la com honestidade. Um adicto recém-chegado, que recebe um padrinho honesto, que também trabalhe passos, um padrinho honesto que conheça o caminho, que tenha a lanterna para iluminar o próximo passo, porque ele já o fez. Um padrinho assim poderá levar o recém-chegado a uma vida sem drogas, a uma chance efetiva de poder realmente viver os seus dias no só por hoje, sem necessidade de transformar a sua realidade, porque agora, dentro de um programa construtor, evolutivo, não há mais necessidade de transformar a realidade nenhuma, porque a realidade é boa, boa como nunca foi. É fundamental que cada pessoa que queira se manter limpa e ter capacidade de inserir no mundo de uma maneira pacífica, deixando para trás velhas valentias, velhas histórias inúteis que só serviram para alimentar o louco, o drogado, o bêbado. Deixar para trás essas besteiras todas e construir uma nova história para que a sociedade possa premiá-lo também com os benefícios que outros também têm e que nas épocas de loucura eram profundamente invejados, muitas vezes até motivos de revolta, de rebeldia, de crítica e de fofoca em cima de outras pessoas que estavam vivendo a sua vida corretamente. Dificuldades emocionais, o melhor remédio para as dificuldades emocionais é encará-las de frente, com a mão dada para alguém de confiança, para poder se transformar e passar um estado de alegria e de prazer de viver. Afinal de contas, na vida tem hora para tudo. Ninguém é culpado por ter usado droga, mas é responsável pelas besteiras que fez consigo mesmo e com os outros, e nesse grande processo de abraço e de perdão com que cada um se volta para o mundo, está escondido o presente de uma vida harmônica que você também poderá ter. Ninguém, absolutamente ninguém, tendo o desejo profundo de transformar a sua realidade, de deixar de sofrer pelas mesmas coisas rotineiras que vez por outra aparecem e transforma a vida mesmo limpo numa miséria. Todo mundo tem diante de si um processo de recuperação e de avanço e melhoria do nível de consciência para poder viver a vida que merece. Portanto, ninguém é culpado por ter usado droga. Mas quando já não der mais, quando o sino bater para sair, é importante não ficar. Tem hora para tudo. Tem hora para se drogar e tem hora para ficar limpo. Aliás, a hora de ficar limpo podem ser todas que ainda restam para você viver. Uma boa tarde, um beijo no coração, e essa live vai lá para o Sérgio.Murilo. Por favor, compartilhem, se inscrevam lá no canal do YouTube de Sérgio.Murilo e apertem lá no sininho para que sempre que cair lá uma live nova, um material
uma live nova, um material novo, você possa ser avisado. Muito obrigado e um beijo para todos e uma boa tarde.